Espero que todos estejam bem. Eu sou o professor Dr. Carlos Augusto Serbela, atual coordenador do GT. Eu sou professor docente permanente do programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em psicologia da Universidade Federal do Paraná. Tá? Nosso GT, Epistemologia e Interface da Psicologia Analítica, ele tinha antes como coordenador o professor Walter Mello, da Universidade Federal do Juiz de Fora, que ele se retirou. Tá? Eu era vice-coordenador, então quem assumiu a coordenação fui eu, e quem assumiu a vice-coordenação foi o professor doutor Durval Luiz de Faria, da PUC de São Paulo, também orientador de mestrado do programa de pós-graduação. Tá certo? Esse início de ano, a gente tem uma série de atividades, só que ele está um pouco tumultuado, tendo em vista aí os protocolos sanitários, o recrudescimento da Covid na nova variante. Tá? Então a gente está esperando um pouco as coisas se acalmarem para poder definir. Tá? Nesse sentido, a gente tem duas grandes atividades que eu vou ter que encaminhar para vocês. Tá? É o seminário de psicologia, é o seminário de pesquisa do GT, tá? Que vai ser 17 e 18 de junho em São Paulo. Ele está parado um pouco por conta dessa questão do protocolo sanitário, tá certo? Mas eu vou falar com vocês. E o outro é a reunião da ANPEP, que é exatamente uma questão de fundo do nosso GT. Eu vou comentar então, inicialmente, rapidamente, o seminário de pesquisa, tá certo? É um seminário interno que a gente está organizando, tá? Ele vai ser dia 17 e 18 de junho de 2022 em São Paulo. Ele vai ser numa sexta e sábado, quinta-feira vai ser feriado, e ele prevê então exatamente que a gente se reúna para poder encaminhar projetos, etc. Tá? Ele já tem uma página disponível, só que, como eu falei, a gente está segurando um pouco as inscrições por conta dos protocolos sanitários, das definições. Tá? A gente pode ver aqui, ó, que a página dele. Então vocês podem ver aqui a página dele ali, ele está na plataforma Doid, tá certo? O que eu posso adiantar para vocês, tá? Eu vou mandar um link para vocês darem uma olhada, ele está ainda em ajuste, mas a ideia que a gente pode fazer é apresentação de trabalho, tá? Justamente para a gente poder pedir a liberação nas nossas instituições, tá? Só que os trabalhos desse seminário, eles vão ser muito mais apresentação e organização das nossas propostas de trabalho, de atividades em conjunto, do que um trabalho científico exatamente, tá certo? Depois eu vou fazer mais alguma coisa, um material para explicar exatamente isso. O vídeo de hoje, ele é principalmente indicado para a questão da ANPEP, tá? A ANPEP daí, tá? A ANPEP é a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Em cada 2 anos, ela faz uma reunião, tá certo? Que é esse simpósio de pesquisa e intercâmbio científico. Tá? Então, nessa reunião é que definem os grupos de pesquisa, tá certo? Esse simpósio em 2022 não teve em 2020, o 2021 ele foi online, então agora eles estão fazendo novamente, eles estão reeditando. Tá? Ele vai ser em Gramado, tá? Só que ele tem algumas particularidades que ele vai diferenciar dos outros. O formato dele vai ser um formato híbrido, tá? Ou seja, vai ser presencial, uma parte dos presentes, uma parte das pessoas e outra parte vai ser online. Tá? Aqui a parte interessante que a gente tem que colocar é que presencial vai ser em Gramado, no Rio Grande do Sul, e só quem vai poder participar no local presencial são os coordenadores e representantes dos programas de pós-graduação que estão filiados à ANPEP. Tá certo? Então a maioria vai ser um evento muito diminuído, porque a ANPEP normalmente reunia até 800, 700 pessoas, tá certo? Ali a gente vai ter basicamente duas ou três pessoas no máximo por cada programa de pós-graduação. Obviamente eles estão fazendo isso devido às questões sanitárias. Tá? E no online, que é onde a gente se encaixaria, são todos os grupos de trabalho, são todos os GTs, inclusive os coordenadores vão estar presentes de forma online.
Tá? Então eu e o Durval, a gente vai participar também de forma online, não estaremos presencial lá em Gramado. E todos nós, então, devemos realizar a inscrição no modo online, tá certo? Obviamente o valor é diferenciado, a gente vai ter uma certa liberdade de organizar os espaços online, mas ela é um pouco diferente do que era. As inscrições, então, gente, vão ser, ó, elas iniciaram em novembro, tá? E vão terminar, na realidade vão terminar no dia 10 de março, mas dia 10 de março termina inclusive os ajustes do GT. Então eu vou pedir que as pessoas façam inscrições até o dia 3 de março. Tá? Aqui está o site, direto da Ampep, tá? E tem que tomar cuidado daí na modalidade. A nossa modalidade vai ser online, tá? Que isso aqui na página vai aparecer, tá? Então, docentes, doutores e pesquisadores, obviamente é esse valor. Pós-doutorandos e doutorandos, estudantes de doutorado, são outros valores, tá certo? Lembre-se que a gente vai participar no modo online. Inclusive, é fundamental que a gente participe como GT da Ampep, que isso é o que garante a nossa existência institucional enquanto GT. Existem algumas etapas para inscrição no GT. Tá? A primeira etapa é a inscrição de participantes de forma individual. Todos os membros do GT, inclusive os coordenadores, ou seja, eu e o Durval, que a gente deve se inscrever no site do simpósio. Tá? Então eu estou colocando aqui, pedindo até dia 3 de março. Depois dos participantes se inscreverem, a gente vai, eu particularmente como coordenador, vou inscrever o nosso grupo de trabalho. Tá certo? Ou seja, vai agregar aquelas pessoas que estavam inscritas no seminário da Ampep, tá certo? No nosso GT. E aqui que tem um detalhe, eu vou ter que fazer uma nova proposta, vou ter que reeditar a proposta do nosso GT, vou ter que ajustar ela, tá certo? E eu vou ter que fazer isso até o dia 10. E, obviamente, quando eu for fazer a inscrição do GT, eu devo ter um número mínimo de inscritos, que é 10 inscritos, tá certo? Aquelas pessoas que forem se inscrever e tiver algum problema de nome, de aceitação, entre em contato comigo, que sou coordenador do GT por e-mail, para entrar em contato com eles para ajustar, porque muitas vezes tem que atualizar os membros do GT, daí tem que colocar o nome, tem que fazer retirada, tem que ajustar alguns dados pessoais, tá certo? Então é bastante importante que as pessoas façam inscrição até 3 de março. Então, antes de continuar, uma pequena palavra de esclarecimento dos GTs, os grupos de trabalho da Ampep. O objetivo principal colocado aqui é promover a investigação de problemas e questões concernentes ao grande campo da psicologia. No nosso caso, o foco específico da psicologia analítica, né? De forma colaborativa e coletiva. Veja, é exatamente esse foco da Ampep, tá? Estabelecer redes. Por isso que ele coloca ali. O GT caracteriza pela formação de redes entre pesquisadores e pesquisadoras de diferentes universidades e regiões do país, bem como de outros países. Tá certo? Então, para nós é muito importante, o objetivo esse, na realidade, do GT e da reunião da Ampep, é estabelecer contatos para fazer trabalhos e atividades conjuntas, tá certo? Para formar essas redes de relações, para facilitar exatamente o andamento das pesquisas e a gente não ficar isolado. As atividades, então, do GT, elas devem se caracterizar por um trabalho continuado. Tá? Um trabalho continuado que é intercâmbio que ocorre nos simpósios da Ampep e muitas vezes em outras ocasiões, ou seja, nos nossos simpósios, em todas as bancas, pesquisas conjuntas, eventos, palestras, etc. Por isso que a gente tem até um relatório do GT que mostra exatamente todas as nossas atividades conjuntas, tá certo? Que é o que ele coloca, né? As atividades do GT devem resultar em produtos colaborativos de diferentes naturezas ou combinações delas, tá certo? Então, a gente tem ali todas as possibilidades, editorial de artigos, livros, capítulos de livros, organização de eventos científicos, participação em eventos nacionais e regionais, pode ser mesa redonda, cursos, tá certo? Produção de materiais individuais, bancas de mestrado e doutorado, tá certo? Ou mesmo visita em pesquisa, alguém fazer pós-doutorado no meu programa, fazer uma visita técnica, ou visitar o programa de um colega e por aí afora, tá certo? Então a Ampep é um pouco seletiva na criação dos GTs e ela possui algumas regras da manutenção, da criação e da permanência ou manutenção do GT. Tá? A regra que eles colocaram atualmente é inicialmente possuir no mínimo 10 participantes, que se traduz institucionalmente em 10 inscritos no simpósio da Ampep. Por isso que a gente tem que ter um mínimo de 10 inscrições.
tá certo? E essas inscrições, elas estão distribuídas em categorias de doutores, pesquisadores, pós-doutorandos, doutorandos, brasileiros e estrangeiros. Tá? E esses integrantes têm que estar, no mínimo, em 4 instituições diferentes, tá certo? No mínimo em 2 regiões diferentes do país, justamente para marcar a posição de redes, tá certo? E aí que é uma coisa interessante aqui, ó, gente. Ela deve ter no máximo 30% de pesquisadores de uma mesma instituição, tá certo? E também ser composto de no máximo, no mínimo 60% de doutores pós-doutores, tá certo? Ou seja, daqueles 10 nós temos que ter 6 doutores e 4 podem ser doutorandos, mestres, tá certo? Ou outras coisas, ou outras categorias. Tá? E óbvio, né, gente? Aqui marca claramente que todos os membros devem ser cadastrados na ANPEP, por isso fazer aquela inscrição na ANPEP e está na lista de membros. Tá? Muitas vezes, se vocês não estão na lista de membros, eu vou ter que ir lá e atualizar, tá certo? Essa proposta, o GPT, tá certo? De modo geral, para ter uma ideia geral, a ANPEP ela tem 93 GTs, tá certo? O nosso GT é o número 18, Epistemologia e Interface da Psicologia Analítica. A nossa sigla, né, EIPPSA, tá certo? Tem o código do grupo ANPEP. E uma característica dos GTs é que ele deve ser integrante para programas de pós-graduação em psicologia. No campo da psicologia analítica, como a psicologia analítica tem pouca vinculação acadêmica, né, a gente tem algumas pessoas que orientam em diversos programas de pós-graduação, mas poucos em programas especificamente em psicologia analítica, tá certo? Tanto que eu acho que no nosso GT, os 2 únicos integrantes que orientam em programas de psicologia, tá certo? Sou eu, o Carlos e o Durval, tá? Na UFPR e na PUC de São Paulo, tá certo? Até 1920, o coordenador era o Walter Mello, tá certo? E eu era o vice-coordenador. Na última reunião da ANPEP, então, a gente viu uma mudança, o Walter se retirou e atualmente sou eu, Carlos Augusto Serbena, como vice-coordenador do Durval. Que é uma limitação, porque só nós 2 somos os únicos integrantes que podem assumir a coordenação, tá certo? Por mais que outras pessoas conheçam psicologia, compreendam todo o campo, mas a EGT é ANPEP, Pesquisa em Psicologia, e eles ligam exatamente na pós-graduação em Psicologia, tá? Atualmente, então, teoricamente, institucionalmente lá no GT, a gente está classificado com 28 membros, certo? Vejam, a gente tem que separar 2 coisas. Então, a gente tem um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp, ele é um grupo grande. Nem todo mundo que está nesse grupo do WhatsApp está necessariamente institucionalizado no GT, tá certo? O que interessa, o que dá sustentação institucional a esse grupo de pesquisa é a lista que está no site da ANPEP, que a gente encaminha e faz essa reunião do simpósio da ANPEP. Não tem problema nenhum o nosso grupo de pesquisa ser amplo. Ter maiores doutores, ter muitos mestres, ter doutorandos. O grande problema é que na ANPEP, para garantir essa coluna institucional, a gente tem que cumprir essas regras da ANPEP e participar do simpósio, tá certo? E atualmente a gente é 28 membros, sendo 15 doutores, 10 doutorandos, 3 mestres ou graduandos. Tá? Lembrando que as regras da composição do GT da ANPEP é 60% de doutores, no mínimo, e demais, no máximo, 40% de doutorandos e mestres. Ou seja, segundo as regras, a gente tem um pequeno problema. A gente teria que ter pelo menos 17 doutores na ANPEP. Isso é um problema e não é. Tá? É um problema, o único problema que vai ser é quando a gente for fazer a inscrição na ANPEP, que a gente tem que ter ali, manter essa proporção, tá certo? Mas em termos de trabalho geral, não tem problema nenhum, tá? Isso a gente pode trabalhar aí com um grupo bem diverso, tá? Então, para manter o GT na ANPEP com a inscrição, é muito importante, então, a inscrição dos membros doutores nesse simpósio, tá certo? E a gente vai ter que ter uma inscrição no mínimo de 10 membros, ou seja, 6 doutores e 4 mestrandos, doutorandos, tá certo? E acontece uma coisa muito clara, então, né? Quanto mais doutores a gente conseguir inscrever,
mais a gente vai conseguir abrir para inscrição das pessoas que não são doutores, tá? Como a gente vai ter agora uma nova edição, um novo simpósio, né? Agora em 2022, agora em 2022, tá? Aqui é um erro, aqui é 2022. Eu vou ter que fazer algumas tarefas, tá? O que acontece? A gente vai ter que atualizar a proposta do GT até dia 8 de março para poder inscrever com uma certa folga aí, que eu vou poder inscrever até o dia 10, tá certo? Então eu vou ter que atualizar a lista de membros, as atividades conjuntas, e vou ter que talvez basear nisso num relatório de atividades. E eu vou precisar então do auxílio de todo mundo, tá certo? Para me enviar por e-mail, eu vou ter que levantar no Lattes, mas eu sei que o Lattes não está atualizado, muitas vezes o meu próprio está um pouco defasado. Eu sei que as pessoas têm uma série de atividades conjuntas, tá certo? De orientações, de bancas, de publicações, de eventos. Eu vou precisar que, se possível, que vocês mandem para mim no meu e-mail, tá certo? Coloquem lá no assunto, né? GT Ampep. Por quê? Com essas atualizações que vocês me passam, eu consigo fazer muito claramente o relatório, tá certo? Ou atualiza ou mandam para mim, e se possível, senão eu vou ter que ficar consultando o Lattes de todo mundo que está presente, tá? E isso eu vou ter que bater ali, obviamente, com a lista de membros. Eu gostaria que vocês pudessem enviar até 15 de fevereiro, ou 16, tá? 15 eu acho que é uma data bem em cima, tá? Então vou colocar aqui pelo menos uma semana a partir de hoje, tá? Dia 17 de fevereiro, tá? Para a gente poder, para eu poder processar, fazer o relatório, tirar as dúvidas e para poder mandar para o GT para a gente possibilitar, tá certo? Então, obrigado a todos.